Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. E para dar um pouquinho de história sobre o capítulo, lembram que a última vez que estudamos sobre Saul, infelizmente não era um homem muito perto de Deus, ainda que ele era o rei de Israel. Então, aqui vamos ler o capítulo 15, quando algo ruim acontece, e vamos ver como ele responde aos desafios que Deus lhe dá a ele. Amém? Então, capítulo 15, versículo 1. E o título da aula de hoje é Obediência Parcial. Obediência Parcial. O título da aula já não é muito legal, hein? Obediência Parcial. Mas esse é o título da aula hoje, Obediência Parcial. Amém? Então, capítulo 15, versículo 1. Fala. Samuel disse a Saul: eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelos que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Uau, temos que explicar isso um pouco. Aqui Deus dá um mandato a Saul, o rei de Israel. Ele fala: lembra dos amalequitas? Os amalequitas foram os seus inimigos. Quando vocês saíram do Egito, os amalequitas brigaram e lutaram contra vocês. Eles precisam ser eliminados. Vão lá, ataquem os amalequitas e não poupem ninguém. Mulheres, crianças, matem tudo, bois, não deixem nada com vida. Uau, para nós nesse século é difícil ouvir algo assim. Parece um filme como de 300. Lembra os filmes de 300? Ou parece um filme como dessas épocas épicas, não? Por que Deus fala de matar? Por que Deus fala de matar? Temos que entender a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são exemplos físicos das realidades espirituais que hoje nós vivemos em Cristo. Vou repetir isso. O Antigo Testamento, o que você vê no Antigo Testamento, são exemplos físicos, tangíveis, das realidades espirituais que nós temos agora em Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando os israelitas estavam no deserto, isso se equivale a nossa vida cristã. Quando eles cruzam para a terra prometida, isso é como nós cruzar para os céus. Amém? No Novo Testamento, nós não matamos pessoas. Amém? Então, nós somos uma igreja que não vamos matar se você está aqui hoje. Amém? E vamos amar. Amém? Vamos amar você. Ninguém vai sacar uma pistola aqui. Nada. Vocês podem sentir-se seguros. Amém? Como igreja, não nos focamos em matar. Nós nos focamos em amar as pessoas. Amém? Nosso alvo é, a verdade, matar a natureza pecaminosa da pessoa para que ela se torne uma cristã ou uma cristã. Amém? Você entende? Nós não queremos matar ninguém, queremos salvar almas por meio de Jesus. Mas os relatos do Antigo Testamento são muito úteis para nós aprender lições espirituais. Agora, aqui fala: matem as crianças. Por que matar crianças? Por que não somente matar os homens e as mulheres e deixar as crianças vivas? Porque essas crianças iriam crescer e as crianças se tornariam inimigos do povo de Deus israelita naquele tempo. Você entende? Eles seriam inimigos de Deus por revancha contra o povo de Deus ainda. Por isso eles falam: matem as crianças. Agora, matar as crianças é muito ruim, mas o bom disso
é que eles vão nos céus. Porque as crianças são puras ante os olhos de Deus, amém? Os adultos não tanto, mas as crianças são puras aos olhos de Deus. Então, por isso que Deus chamou a Saul a matar a todos os amalequitas, inclusive os animais. Imagina, não sei se aqui, algum de vocês gostam de animais aqui? Mata o cachorro, não? Mata os gatinhos, mata os gatos, não? Mata todos os animais, não deixe nada com vida. Alguns homens aqui que somos guerreiros, então, vamos ver versículo 4. Versículo 4 fala: então, Saul convocou os homens. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Deus lembra suas obras boas. Os queneus foram bons com os israelitas, quando eles saíram do Egito. E Deus se lembrou. E Deus falou a Saul: não mate os queneus, deixa que eles fiquem vivos. Quando você faz uma coisa boa que ninguém vê, tem uma pessoa que se vê. Quem é a pessoa que vê as coisas boas que você faz? Deus. E essa pessoa que importa, amém? Não importa que os humanos nos vejam, o que importa é que Deus nos veja, amém? E Deus abençoou os queneus por eles ajudar aos israelitas. E no tema oposto, os amalequitas foram amaldiçoados. Quando você faz algo ruim e ninguém vê você fala: ninguém me viu. Mas alguém te viu. Quem te viu? Deus. Não nos podemos esconder de Deus. As coisas boas que você faz, Deus te vai abençoar, amém? É uma bênção. As coisas ruins que você faz, Deus vê. E Ele te ama tanto que às vezes Ele te vai punir para que você possa ser um cristão compromissado, amém? Então por isso que temos que ter temor de Deus. Temos que temer a Deus para que Deus nos abençoe, amém? É muito importante esse conceito. Eu vejo esse temor de Deus em Henrique, amém? Henrique é estudante da USP Leste. Ele, como falamos, vai ser batizado hoje, amém? Mas ele teve que pagar um preço. Qual é o preço? Que infelizmente, como alguns de nós acá, somos perseguidos por nossos familiares. A mãe e o pai dele, eles preferem que ele não saia, que esteja todo dia metido na casa estudando somente livros. Mas ele quer sair, ele quer ser discípulo, ele quer ir aos cultos, amém? E por ele querer ir aos cultos, ele recebe o quê? Perseguição. Mas ele é ficado firme com Deus, amém? E por isso Deus o vai abençoar, amém? Muito importante. Então, vamos ver o que acontece aqui. Versículo 7 ao 11. Fala: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Avilá até sul e desde do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Uau! O que vemos aqui? Aqui vemos que Saul obedeceu parcialmente. Lembra que Deus falou a ele
extermina os amalequitas inteiro. Não deixe ninguém com vida. O que fez Saul? Ele exterminou os homens. E tudo bom, ele ficou com esses soldados. Todos os bezerros, todas as ovelhinhas. E talvez ainda cachorros ficaram vivos. O rei inimigo, ele ficou vivo. Pergunta-nos, Saul obedeceu a Deus? Não. Aqui fala a escritura que Deus se arrepende de ter posto ele como rei, pois ele o abandonou. Saul obedeceu a Deus somente parcialmente. E hoje, na aula de hoje, só temos um ponto. Amém? Quero ser simples para vocês que são matemáticos. Somente um ponto hoje, amém? Vocês vão poder lembrar. Qual é o ponto da pregação hoje? Obediência parcial é desobediência total. Obediência parcial. Papal. Seria correto. Obediência papal e desobediência total. Seria correto também. Mas obediência parcial é desobediência total. Amém? Nós temos que obedecer a Deus inteiramente e não a nossa maneira. Quantos de nós? Eu me incluo. Antes de ser discípulos, e talvez algum de vocês agora, creíamos em Deus, creíamos na Bíblia, na palavra de Deus, mas obedecemos a Deus a meias. Quantos? Eu sou culpado. Eu acreditava em Deus, na Bíblia, mas vivia uma vida de pecado, de impureza, pornografia, masturbação, sexo, idolatria, mentiras, e eu me chamava cristão. Mas obediência parcial é desobediência total. Vamos seguir lendo aqui. Amém? Estão comigo, irmãos? Amém. Versículo 12. Vamos ver aqui. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. E Samuel, irmãos, para que saibam, Samuel era o sacerdote. Amém? De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento para sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Uau! Olha o enganado que ele estava. Saul foi falar Saul foi ver-se com Samuel. E Saul fala a Samuel, eu obedeci ao Senhor. Ele estava totalmente enganado. E em cima disso, ele faz algo que mostra que ele é uma pessoa muito humilde. Ele faz uma estátua em forma de ele mesmo. Imagina ele, né? Que orgulho eu queria. Tenho uma própria estátua. Eu sou rei, tenho uma estátua aqui parecida a mim mesmo, não? Raul com pouco cabelo, aqui uma estátua. Imagina que orgulho, não? Você tem uma estátua. Não, eu sou humilde, mas aqui está a estátua, não? Olha, sou eu aí, não? E ele fala: não, mas eu sou um homem de Deus. Eu sou de Deus. Saul não era de Deus. E às vezes nós somos como Saul, não é assim? Pensamos muito em nós mesmos. O problema de Saul era que ele estava pensando somente em uma pessoa. Em quem estava pensando Saul? Em ele mesmo. Estava pensando Saul em Deus? Não, ele estava pensando em ele mesmo. Por isso ele criou sua própria estátua. E ele estava tão enganado que fala: eu obedeci a Deus. Mas ele não obedeceu a Deus. Vamos seguir lendo aqui, versículo 14. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Aqui vemos uma excusa religiosa. Aqui vemos que ele fala: não, nós poupamos os animais. Mas para que os poupamos? Para oferecer a Deus como sacrifício. Não era verdade. Não era verdade. Por quê?
Porque vocês têm que entender como o exército era pagado naquele tempo. Como o exército brasileiro é pagado agora? Com que é pagado? Com dinheiro, verdade? Temos a Eduardo, que não está aqui hoje, mas Eduardo é sargento aqui, e ele é pagado com dinheiro, também? Não pagam ele com bois, não dão um boi a ele. Eduardo, você trabalhou forte este mês, aqui tem um boi, uma ovelha também. Não, eles pagam com dinheiro, amém? Mas naquele tempo, não se pagava com dinheiro. Os soldados, eles eram pagados com a palavra pilhagem. Que é pilhagem, não? Pilhagem é que você vai ao inimigo, destrói o inimigo e você fica com todas as coisas dos inimigos. Esse é o seu pagamento. Você fica com as roupas deles, você fica com as mulheres deles, você fica com os bois deles, com os animais deles. Esse era o pagamento do exército. Muito ruim, não? Mas era o pagamento. Então Saul, olha isto. Deus provou a ele muito forte. Porque que pediu Deus a Saul? Deus pediu a Saul isso. Saul, seu exército, pegue seu exército, lutar sem salário. Entende? Pegue seu exército, ir lá ao inimigo e lutar sem ser pagados. Talvez até Saul falou isso a eles. Mas ele fala, eu vou comer a comida deles. Eu vou ficar com as roupas deles. Eu vou ficar com esse camelo. Me gusta muito esse camelo, não? Eu vou ficar com esses bois, com essas ovelhas, com essa ovelha gordinha. Eu vou ficar com ela. Essa eu vou comer esta noite, não? Eu vou levar essa ovelha à minha família. Esse é o meu trabalho. Eu vou ser pagado. Mas Deus provou a ele. Deus, irmãos, te vai colocar em situações difíceis. A propósito. A situação que tinha Saul era muito difícil. Não era fácil. Eu não gostaria de ser Saul. Porque ele tinha que motivar e pedir ao seu exército fazer algo que é contra-intuitivo. Fazer algo que vai contra a natureza. Fazer algo que vai contra de tudo. Lutem. Alguns de vocês até vão morrer. Mas não sejam pagos. Forte, é? E Deus, irmãos, te vai colocar em situações difíceis que aparentemente você não vê uma saída. Mas com Deus, você sempre tem uma saída. Amém? Amém. Com Deus, você sempre vai poder fazer a sua vontade. Vamos voltar aqui a primeira de Samuel. Versículo 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, disse. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Diz Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas exterminou os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, do melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos picaneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Uau! Quando Deus se arrepende, você ouve. Amém? Deus aqui repreende a Saul e fala: você não obedeceu a Deus, porque o que Deus quer
Não é sacrifício. Eu tenho ovelhas, vou sacrificá-las a Deus. Não. Deus não quer sacrifício. O que Deus quer é obediência. Amém? E porque você desobedeceu, Deus te rejeitou como rei. Que implica que ele seria rejeitado como rei? A definição do rei significa uma dinastia. Significa que um dos teus filhos seria o próximo rei. Porque Saul rejeitou o Senhor, o que aconteceu é que sua linhagem não seria rei. O rei seria do outro não familiar dele. E foi exatamente o que aconteceu no futuro. Vamos ver. Quando Davi de Judá se torna rei. Amém? E Davi foi muito melhor que Saul. Amém? Então, Deus o rejeitou. Irmãos, só porque você vai à igreja, não implica que você está bem com Deus. Ainda só porque você está no reino de Deus, e o reino de Deus é incrível, né? Não implica que você está bem com Deus. Temos que ser justos ante nosso Deus. E qual é a nossa justiça? Nossa justiça é arrepender-nos constantemente. Porque todos aqui pecamos muito. Todos aqui pecamos muito. E nossa justiça é arrepender-nos. Eu posso comparar a justiça com boxing, não? Não sei se aqui gostam de boxe, as meninas talvez não gostam de boxing, não? Mas boxeo é um bom esporte, porque você tem que apanhar bastante, não? E quando você apanha, você não vai fazer isso, estou cansado, já não quero mais, já, por favor, não mais. Nenhum boxeador faz isso, não? Você continua, não? E se levanta, É a mesma coisa com um cristão. Você vai apanhar. Você vai apanhar por seu próprio pecado. E vai doer. Você vai apanhar por os pecados dos seus irmãos. Vai apanhar. Você vai apanhar. Mas, o que você tem que fazer? Levantar-se. E nunca rendir-se. E lutar de volta para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Como você se levanta? Arrependendo-nos constantemente. Como? Confessando o pecado. A primeira coisa que é essencial para um discípulo é confessar seu pecado. Confessar seu pecado a Deus, sim, mas confessar pecados aos irmãos que te podem ajudar. Amém? Número 2, tomando decisões em nossas vidas para mudar. Decisões radicais para fazer a vontade de Deus. Amém? Alguns de nós temos tomado decisões de ainda mudar trabalhos para poder ir à igreja. Amém? Essa é uma boa decisão. Tomar a decisão de afastarmos de relacionamentos no mundo que nos fazem pecar. Essa é uma boa decisão. Amém? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, fica justo porque ele ou ela fica focado em nunca desistir em obedecer a seu Deus. Amém? Amém. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 24. Fala. Aqui finalmente Saul admite que pecou. Versículo 24 fala: pequei, diz Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Aí vemos a raiz, não? Ele teve medo deles e por isso ele deixou que eles tomaram as coisas. 25. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se da barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel normalmente e se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Uau! Deus arrepende a ele outra vez. Versículo 30. Fala: Saul repetiu: peguei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte.
Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Uau! Samuel, irmãos, tinha convicções. Então o rei fica: eu nada poupar a minha vida, porque você não matava um rei naqueles tempos. Mas Samuel fala: o quê? Você pensa que vai ficar sem filhos? Você deixou Israel sem filhos. Sua mãe vai ficar sem filhos. E Samuel mata Agag, o rei dos Amalequitas. Para terminar o capítulo, versículo 34. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gilgal, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Irmãos, não é um capítulo muito animante, não é um capítulo muito feminino, não? Mas é um capítulo legal para nosso Deus, amém? O que aprendemos aqui? Uma lição só. Obediência parcial é quê? Desobediência total. Isso se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Somente vou dar um exemplo para terminar, amém? Vamos a Atos 2, versículo 36. Vamos falar do plano de salvação da Bíblia, amém? Atos 2, versículo 36. Fala: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Qual é o plano de salvação da Bíblia? Como uma pessoa se salva biblicamente? Basicamente tem um plano de salvação. O primeiro passo para ser salvo, de acordo aqui, é acreditar que Jesus é seu Senhor e Salvador. Amém? Isso é muito incrível. Temos que acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas não é suficiente. Depois, tem que, versículo 38, arrepender-se. O que significa arrepender-se? Literalmente significa voltar, fazer uma volta, não? Arrepender-se é mudar a mente. Porque quando você muda a mente, você muda as suas atitudes, você muda as suas ações, amém? Porque às vezes podemos mudar nossas ações e não mudar nosso coração. Arrepender-se é mudar nossa vida inteiramente. De acordo com Mateus 28, 18 e 20, arrepender-se é ser um discípulo de Jesus, amém? Amém. Essa pessoa depois é candidato para quê? Para o batismo, amém? Para o batismo. E no batismo, você recebe o perdão dos pecados e o Espírito Santo também, amém? Amém. E esse é o plano de salvação. Mas, obediência parcial é desobediência total. Tem muitas igrejas, principalmente aqueles do perfil evangélico protestante, que acreditam que o único que você tem que fazer para ser salvo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o plano de Satanás. Plano de Satanás. Se você aceita Jesus, você vai ao inferno. Você tem que arrepender-se e ser batizado para perdão dos pecados. Obediência parcial é desobediência total. Agora você está ensinando que o único que você tem, você quer ser salvo? Vamos suponer que eu conheço o Caio. Caio está na rua. Caio, você quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo. Faz esta oração comigo e você é salvo agora mesmo. Caio, ora e depois vai e continua pecando. Não. Aceitar Jesus, acreditar em Jesus é algo importante, amém? Mas não te salva. Porque é algo parcial somente do plano de salvação. Depois você tem que arrepender-se e mudar a sua vida, amém? Agora, tem igrejas que ensinam que você é salvo quando você se arrepende. Eu mudei minha vida, já sou salvo. Não, incorreto. Não tem nenhuma obra que você pode fazer, porque pode falar a Deus: eu mereço ser salvo.
Meu passado, eu sou de igreja católica. A igreja católica ensina que se você é bom, você vai nos céus. Se você é ruim, você vai no inferno. Basicamente, você é salvo por obras. Você não pode ser salvo por nenhuma obra. Não tem nenhuma obra que você pode fazer que amerita a sua salvação. Então, se você acredita em Jesus e se arrepende, você tampouco é salvo. Depois que você acredita e se arrepende, depois você é candidato para o batismo, e o batismo te salva. Aí você recebe o perdão de Deus e recebe também o Espírito Santo. Mas tem outras igrejas que acreditam que o único que você tem que fazer é batizar-se. Incorreto. Se você bautiza somente, você não salva. Isso é obediência parcial. Tem que ter os 3 componentes da salvação. Amém? Os 3 componentes são sumamente importantes para a pessoa ser salva. Tem igrejas que bautizam crianças e falam: bautizar criança, tudo bem. Tudo bem. Mas a criança não pode ser salva porque a criança tem que primeiro arrepender-se e ter fé. Então, como você vai bautizar um bebezinho de 1 mês? Ele não pode arrepender-se. Ele não vai balancear e arrepender-se, não? Eu me arrependo de pedir muita leite, mãe, não? Me arrependo de ir tanto ao banheiro. O bebezinho não se vai arrepender, entende? Porque não fez nada ruim. Então, irmãos, obediência parcial, desobediência total. Vivemos hoje num mundo religioso muito dominado por dúvidas e por Satanás. Temos que ser discípulos verdadeiros de Jesucristo. Amém? Amém. Irmãos, espero que hoje estejam animados. Espero que a aula os animou hoje. E lembrem, irmãos, que obediência parcial é desobediência total. E para Jesus seja a glória. Amém. E agora a Bia vai vir aqui.